Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Achei bem interessante que eu não sabia que o Marx tem um passado antissemita também. Tem. Ele escreveu coisas violentas contra os judeus. No livro A Questão Judaica. Ele escreveu um livro só para tratar disso. Que ele estava respondendo sobre a questão judaica de alguém, né? Então, ele falou um absurdo lá, falou que quando viesse, que ele era obcecado com essas tais relações econômicas, ele associava os judeus ao capitalismo, igual o Hitler fez, né? E aí então ele falou, quando desaparecer o capitalismo e surgir o socialismo, os judeus vão desaparecer. Ele escreveu isso. Mas como um desejo ou como uma previsão do futuro? Uma previsão do futuro. Previsão do futuro. Quer dizer, uma coisa completa. E ele tinha sangue judeu, né? O pai não. O pai tinha... Os avós eram rabinos do Marx, tanto do lado de mãe como do lado de pai. O pai teve educação judaica, mas aí ele abandonou o judaísmo e aderiu ao luteranismo por questões políticas. Mas na realidade o pai do Marx depois tinha um pensamento mais iluminista, ligado a Voltaire, Rousseau, então ele se afastou da ortodoxia do judaísmo. Então o Marx na vida dele ele teve uma certa influência judaica por causa de familiar, também protestante, mas depois abandonou, se tornou um ateu completo. Um ateu radical. Eu tô lendo um livro interessante, não sei se você já leu, Paris, a Festa Continuou. Já viu esse livro? É um livro sobre como que os artistas em Paris lidaram com a invasão da Alemanha. Como é que ficou as obras culturais, os teatros, as comédias, os cinemas durante a ocupação. É bem interessante. Eu tô no início ainda, mas pelo que eu tô lendo ali, eu tô entendendo que a história é uma grande confusão. Porque hoje a gente tenta encaixar as coisas em esquerda ou direita. Esse debate sobre se o fascismo é esquerda ou direita, se o Hitler era direita ou esquerda. Parece ser um debate meio inútil, pelo que eu tô percebendo. Porque você vê os caras na época, lá pelo que o cara relata nesse livro, é uma grande confusão. Tinha socialista fascista, tinha direitista antissemita, tinha esquerdista antissemita. E aí tinha o esquerdista que era contra o Marx e tinha esquerdista que era a favor do comunismo. Era uma baita de uma confusão, todo mundo pensando um monte de coisa diferente. E aí hoje parece que essa discussão é só pro mal não estar no meu time. E um fica jogando pro outro o negócio. Joga batata quente pro outro lado, né? Você acha que essa discussão, esse negócio do mal à esquerda ou direita, vale de alguma coisa? Então, boa pergunta. Primeiro, quando a gente está fora do contexto histórico, a gente tende a segmentar, né, melhor as coisas. Quando está no meio do processo histórico, é muito comum ter confusão, né? O fulano, ao mesmo tempo, ser de um lado, do outro, né? Por exemplo, tinha judeus que apoiaram o Hitler. Depois deve ter se arrependido amargamente. Ele não tinha uma visão clara do que ia acontecer, obviamente. Muitos artistas acabaram apoiando e tal, porque a pessoa não tinha uma visão clara. Por isso que surgem essas contradições, né? Mas eu acho que a discussão ela tem um certo valor, menos por causa dessa razão de empurrar a bomba por outro lado, por uma questão de justiça histórica, né? Que se o Hitler se dizia socialista, se o partido dele era socialista, que ele tinha vários parceiros socialistas e que ele começou umas reformas socialistas, não é justo dizer que ele era socialista. Então eu acho que por causa de uma questão de verdade histórica, né? Mas era socialista marxista? Então, ele adotou certos métodos marxistas como ele próprio confessa. Agora, a visão igualitária, a visão socialista dele era de uma ordem diferente. Que ele tinha uma visão esotérica de mundo, né? Ligado que ele aprendeu lá desde quando ele morava na Áustria, né? E aí, quando ele mudou para a Alemanha, ele levou essa visão esotérica de mundo, uma visão racial, um igualitarismo racial entre os arianos. Então, ele queria fazer um socialismo entre os arianos. E para outros povos, esses outros povos seriam eliminados, como era o caso dos judeus, que ele promoveu o Holocausto, e os eslavos, que ele desprezava, seriam transformados como escravos. E aquele papo que o governo do Hitler foi o que mais privatizou empresas? Não, isso não é verdade. Isso é uma difusão se não me engano, feita na Inglaterra, não sei por que razão. Pegaram um termo em alemão, que me fugiu o nome do termo em alemão, e traduziram como privatização. Não é verdade.
A realidade, o Hitler orientou a economia e os membros do partido, obviamente, no sentido contrário. Em vez de dar liberdade para os proprietários fazerem o que quisessem, como é que se espera no sistema capitalista, esses proprietários tinham que se alinhar com o que o partido nazista queria. Se eles não se alinhassem, podia ter uma estatização da empresa, como aconteceu com algumas na Alemanha, o dono podia ser preso, os nazistas forçavam membros do partido nazista a pertencer a conselhos de empresas para fiscalizar o que estava sendo feito. E toda a sociedade foi moldada no sentido de defender o nazismo. Então, se a gente fosse montar um clube de bote na Alemanha, tinha que chamar Clube de Bote da Esquina Nazista. Qualquer clube de futebol tinha que era forçado ou convidado, entre aspas, a colocar alguma coisa nazista lá, uma bandeira, alguma coisa assim. O seu podcast lá teria que escrever podcast deriva nazista e tal. E isso as empresas também. Olha, isso é uma visão contra a visão de livre iniciativa e de mercado, que está forçando o empresário a trabalhar para o partido. O Mussolini fez coisa parecida na Itália. Mas da onde que vem essa ideia de que o governo dele foi o que mais privatizou? Eu não entendi a origem dessa informação. Porque eu vejo esse argumento ser muito dito nos debates da internet. Então, tem essa palavra que realmente me deu um branco a palavra. A palavra traduzida para o português significa cooperação. Por alguma razão, lá na Inglaterra, principalmente ligada à revista de economia, sugeriram que o Hitler teria feito privatização. E chegaram, parece que usar essa mesma palavra em alemão. Só que não tem nada a ver. A coisa acabou se popularizando. Foi só um erro de tradução. É um erro de tradução, mas não é erro de tradução cá entre nós, né? Alguém quis dissociar o nazismo do socialismo, queriam dissociar. E aí então inventaram essa história. Esse erro de tradução, para mim, é conversa fiada. Dizem que foi um erro de tradução, mas não foi, né? Esse termo significa cooperação. E tem uma coisa também que depois que eu conversei com o João aqui e com esse livro que eu tô lendo, eu percebi que